De igreja, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã. Mais uma vez a gente temos, não um fardo, mas a responsabilidade, que a palavra do Senhor não é fardo, na verdade ela é a nossa orientação, a nossa bússola, ela que nos conforta, ela que nos sustenta. E como o presbítero Leonardo falou aqui, nela devemos meditar dia e noite, como Josué fala lá no livro dele. Eu vou convidar a igreja hoje a gente falarmos de um profeta que poucas vezes ele é muito assim falado da pessoa dele. A gente fala muito de Isaías, Jeremias, e até que os profetas menores a gente tem o hábito sempre de falar de Jonas. Tivemos uma palavra abençoada do reverendo César sobre Abacuque, e hoje a gente vai visitar um profeta considerado aqueles profetas menores por causa do tamanho do livro, não por causa do tamanho da profecia, que é grandiosa. E nós vamos convidar a igreja a abrir o livro de Ageu, perto de Abacuque, perto de Zacarias, livro de Ageu. Deixa achar Sofonias, Jonas está ali perto. Hoje nós vamos tentar aqui refletir em três circunstâncias, três situações, para a gente pensar lendo esse livro de Ageu. Não sei como está a sua vida nesta manhã. De repente está preocupado, de repente está desanimado. E essa palavra de Ageu é uma palavra de despertamento. É uma palavra de ânimo, mas é uma palavra também que nos cobra a tomar uma posição. Ageu capítulo 1. Acompanhe você com a sua Bíblia aberta. A gente vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Bem, irmãos, essa palavra de Ageu, só para nós pensarmos aqui um pouquinho, tem uma introdução desse momento desse profeta. Os profetas, esses livros dos profetas, nós temos os profetas que vão estar profetizando antes do cativeiro da Babilônia, vão estar sempre despertando o povo para que condição moral e espiritual o povo vivia. Vai ter os profetas que será no período do cativeiro e os profetas do retorno desse cativeiro. Ageu está incluído nesse terceiro grupo. Ageu,
ele esteve num momento que a gente vê aqueles dois livros lá, na parte histórica da Bíblia, de Neemias e de Esdras, né, o momento em que o povo de Israel, que foi levado todo cativo, o povo de Judá, a última região conquistada, o norte, a região do reino de Israel foi conquistada pelos assírios, e o reino de Judá depois foi conquistado pelos babilônios. Os babilônios, eles conquistaram e levaram todo esse povo cativo, levaram os melhores, os mais jovens, levaram os mais sábios, levaram tudo que tinham. E com isso Jerusalém ficou ali abandonada. Com a mudança de governo desses impérios, em que começa o Império Medo-Persa a conquistar e tomar todo esse império que pertencia aos babilônios, o rei Ciro vai dar autorização para que o povo hebreu voltasse para a sua terra e edificasse o templo ao Senhor. Foram 70 anos de cativeiro. O povo chega ali e ficaram 16 anos entre o momento de começar a reconstrução do templo e o começo dessa construção. O que Ageu vai fazer a exortação aqui, Ageu vai chamar o povo a entender que era tempo de Deus, ao povo entender que era tempo de ação. E por que eu tenho falado essa palavra nesse momento? Porque, como eu falei, a gente vai falar de 3 situações aqui. E muitas das vezes a primeira situação que você tem dificuldade de lidar é com o tempo. Nós temos tempo para tudo, mas muitas das vezes não temos tempo para Deus. Você que hoje está de quarentena em casa, hoje você fica se pensando, né? O direito de ir e vir tem sido facultativo. Muitas das vezes você tem vontade de ir para lugares que você não pode mais ir. Hoje, de repente, você tem vontade de estar até na casa do Senhor, que muitas das vezes, quando você teve essa possibilidade, você renegou isso a segundo plano. Então, é tempo de a gente pensar como lidar com o tempo, como lidar com tudo isso. Em Eclesiastes 3, versículo 1, aí mesmo próximo, o sábio Salomão fala sobre o tempo. Eclesiastes 3, capítulo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É tempo de você refletir e pensar o que você tem feito da sua vida. É tempo de você pensar quais têm sido as suas prioridades. É tempo de você pensar qual o tempo de Deus na tua vida. As pessoas aqui neste mundo, elas vivem em busca de sucesso, vivem em busca de conquistas. E hoje, como tem sido, muitos hoje, ontem, dia 1º, sexta-feira, dia do trabalhador, muitos comemoraram o dia do trabalhador com muitas dúvidas diante das circunstâncias que temos vivido. Alguns com lamentações e lágrimas, porque nem seu emprego tem mais garantido, nem sua condição de trabalhar tem mais garantido. Muitos preocupados com que quanto tempo isso vai durar e como será que vai funcionar, como vai ficar a economia, como vai ficar os nossos empregos. Nós temos visto a grande pauta internacional do mundo é a economia, os empregos e a saúde da população diante dessa pandemia. E como você tem se colocado nessa posição? Como você tem lidado com o seu tempo? Hoje você tem tempo de estar em casa orando ao Senhor, tempo de estar lendo a palavra, tempo de louvando, e muitas das vezes você está com aquele povo desanimado, achando que ainda não é tempo de você chegar ao Senhor. É tempo, meu caro, de chegar ao Senhor, sim. É tempo de buscar o Senhor, como foi lido no primeiro salmo lá no início do culto. É tempo de buscar o Senhor. Nós falamos do tempo. Nós vamos falar agora, esse tempo está lá no versículo 4 de Ageu. Acaso é tempo de habitar vós em casa apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Agora eu te convido nesse versículo a pensar em que casa que nós vamos falar nesta manhã. Esta casa é você. A gente vai para o nosso segundo quesito, que é o templo. Este templo é você. A gente está falando aqui de uma reconstrução do templo. O que tinha acontecido com esse povo hebreu? O templo destruído por Nabucodonosor, pelos babilônicos.
agora estava tendo a oportunidade de ser reconstruído. E aqueles homens se preocuparam, quando chegaram naquela cidade, em reconstruir suas casas, reconstruir suas vidas. Em momento algum reconstruir aquilo que era o alicerce espiritual para os judeus, que era o templo. Agora eu vou te convidar a conhecer um novo templo que o Senhor, e um novo templo que o Senhor construiu. O templo que somos nós. Vamos lá. Em João capítulo 4, a partir do versículo 19. Os judeus, estava vendo até uma mensagem do reverendo Hernando Dias Lopes, em que ele fala sobre essa questão que os judeus vão entender e compreender. Para os judeus, o sagrado era o local. Para os judeus, o templo era mais importante do que o Deus que eles serviam. Aquele templo significava a força da fé deles, significava o alicerce da fé deles. E nós vimos com a palavra de Jesus Cristo que não é nem naquele monte, nem naquele lugar, mas os adoradores do Senhor são espírito em verdade. Nós somos os novos templos de Deus. Nós somos a igreja de Deus. A partir do versículo 19 do capítulo 4 do Evangelho de São João, o Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode ver-nos que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de adorar ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala ali em Atos 17, no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele aqui falando para aquele povo ateniense sobre esse Deus todo-poderoso, que não ficava preso a um edifício, a uma estrutura que os homens constroem. Este Deus que é imenso, que é o Criador dos céus e da terra. Como você tem lidado com o templo do Senhor? Como você tem lidado com a sua vida? Nós falamos aqui do templo, vamos falar agora do templo. Como tem sido a sua forma de entender esses tempos que temos vivido? Não é tempo de desespero. Aquele povo estava tendo a chance de reconstruir. Daqui a pouco tudo isso vai passar e nós teremos a condição de reconstruir esse mundo humano que nós vivemos, o mundo econômico, as sociedades que nós vivemos. Agora, como você tem olhado a sua vida, o tempo que você tem dado a sua vida, a esse templo que tem o Senhor colocado, que é o seu corpo, que é o seu espírito, a sua alma, quem você tem colocado no seu coração para te orientar, para te confortar, para te direcionar nesses dias difíceis? Quem tem sido a prioridade? As pessoas estão preocupadas com as suas perdas econômicas, pessoas estão preocupadas com salários que estão sendo rebaixados, diminuídos, pessoas estão preocupadas, algumas que não têm nem o que comer, pessoas estão preocupadas com este vírus mortal, se chega à porta da sua casa. Como tem pessoas que já não têm mais nenhuma preocupação, estão tão desanimadas, tão desalentadas da vida, que elas já estão vivendo por viver. Eu tenho certeza que quando você sai da porta da tua casa, os que podem sair, alguns só estão chegando na porta do seu quintal e vendo o mundo dali, das suas janelas, das suas portas. Outros que podem sair ou têm que sair pela obrigação de buscar o pão de cada dia para suas famílias, têm encontrado com todos os tipos de pessoas, pessoas que acham que tudo que está acontecendo sempre aconteceu, que não deveria ter nenhuma preocupação.
gente que acha que isso é muito simples, gente que não dá nem um pingo de preocupação diante do que toda a sociedade está sofrendo. Como tem gente que está em histeria, em desespero. Aquele povo estava desanimado, aquele povo estava preocupado, cada um com si, cada um como indivíduo preocupado consigo próprio, e esqueceram de buscar o Senhor, esqueceram daquilo que era o sustento de suas vidas, daquilo que na verdade foi a volta deles para que esse templo fosse levantado, para que esse templo fosse erguido e fosse tempo de reerguer a estrutura espiritual de Israel. O povo estava perdido, estava desanimado. Ageu exorta a sabermos quais são as nossas prioridades, e é nesse terceiro ponto que eu quero chegar. Eu convido a gente a pensar e abrir aqui também no Evangelho de Lucas. A olharmos como Jesus mostra como que o mundo pensa. Lucas capítulo 12. Jesus conta uma parábola, a história de um homem, a partir do versículo 16, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Palavra forte do Senhor Jesus Cristo. Aonde você tem colocado o seu coração? Aonde você tem colocado a sua prioridade de vida? O profeta Ageu aqui chama a atenção do povo. O povo esqueceu do que foi chamado deles àquela terra. O povo desanimou diante das dificuldades. O povo se deixou levar pelo tempo, achando que não era tempo de Deus, escolhendo para si, como se eles fossem dono do tempo. O Senhor Deus é o dono do tempo. O Senhor Deus é dono do universo, é dono de todas as nossas vidas. Não adianta se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Temos que entender que o tempo é de Deus, e temos que entender que a nossa prioridade neste momento é buscar o reino de Deus, pois isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui na verdade vai passar. Esses tempos que a gente está vivendo de quarentena vão passar. Mas o que você tem feito nesses dias? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Coloque a sua vida debaixo das mãos de Deus. Esqueça as preocupações com esse mundo externo, este mundo que ele anda por si próprio, mas que está sendo conduzido debaixo da submisso às mãos do Senhor, porque Ele é dono do tempo, e chegará o tempo que tudo isso passará. Mas muitos de nós, como estaremos depois de tudo isso? Como aquele povo desanimado, como aquele povo esperando uma voz de despertamento. Essa voz está acontecendo agora. O profeta Ageu nos chama a despertarmos, para agirmos, para reconstruirmos o templo do Senhor, para reconstruirmos as nossas vidas espirituais. E como que nós vamos reconstruí-las? Com oração em busca da palavra, o maior de todos os avivamentos que podemos ter. É tempo de você avivar a sua vida, é tempo de você restaurar, é tempo de você buscar a presença do Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, nós temos uma palavra do Senhor, palavra profunda. Eu amo muito esta parte do Evangelho. Mateus capítulo 6. Lá a partir do versículo 35,
33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus fala para descansarmos nele. Jesus fala para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E quantos de nós estamos preocupados em buscar coisas particulares? Quantos de nós as nossas prioridades têm sido outras? Quantos de nós estamos confiados no nosso próprio braço e sabendo que o nosso braço não alcança nada que o Senhor não permitir? Muitos de nós estamos preocupados com o tempo e sabendo que o tempo está nas mãos do Senhor. Mas muitos de nós não temos nos preocupados com o tempo, que são nossas vidas, a igreja escolhida do Senhor, a raça eleita. Como você tem vivido os seus dias? Ageu, ele vai continuar chamando a atenção daquele povo para esse posicionamento, através do governador, através do sumo sacerdote, mas ele fala a todo o povo. No livro de Esdras, que também fala dessa história, tem uma passagem lá no capítulo 3, que ela conta sobre essa parte de Ageu, lá no versículo 12. Vamos ler a partir do 11. Cantava alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Aqui está falando de dois choros. Um choro daqueles que puderam ver a glória daquele templo que caiu, daqueles que, diante de todos os alertas de todos os profetas, diante de todo o chamado a servir ao Senhor de verdade, viram o povo virar as costas. Esses eram os restantes que sobraram daqueles que estiveram no cativeiro, daqueles que estiveram no cativeiro do pecado, daqueles que estiveram no cativeiro da falta de esperança, no cativeiro da dor, e agora estavam vendo um novo tempo dado pelo Senhor. Mas era um choro de lamento, enquanto os mais jovens, que tinham nascido dentro do cativeiro babilônico, eles tinham lágrimas de esperança. O choro era de alegria, porque o Senhor, Ele é o dono do tempo, e é sempre tempo de nós nos levantarmos, é sempre tempo de nós nos despertarmos do nosso sono profundo. Para fechar, irmãos, eu volto a Ageu. A gente lê um versículo que é muito bonito, e é muito falado. Primeiro, o versículo 3, que diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? A gente está mostrando que situação chegou, a que condição chegou. Lá no versículo 6: pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro de pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos.
Ageu aqui não está falando daquele templo, mas aqui messianicamente ele está falando de Jesus Cristo, o nosso templo de vida, aonde nós colocamos, nos alimentamos. E esta palavra de despertamento hoje é para que você saiba quais são as prioridades para a sua vida. Se a sua prioridade é servir ao Senhor, se a sua prioridade é buscar o Senhor nesses dias de trevas, se a sua prioridade é ter tempo para o Senhor. Porque quando tudo estava tranquilo, quando o mundo seguia o seu caminho, muitas das vezes você não tinha tempo para o Senhor. Você tinha tempo para o futebol, você tinha tempo para sair para o shopping, você tinha tempo para as festas, você tinha tempo para tantos lugares, para a praia. E hoje a sociedade vive um momento de quarentena em que foi retirado não por Deus, mas as próprias autoridades têm submetido as pessoas a ficarem dentro das suas casas. E como você tem vivido com o seu tempo? Hoje é tempo de buscar o reino dos céus, é tempo de todo mundo se submeter e se colocar de joelhos perante o Senhor do tempo, o Senhor de nossas vidas, para que quando passar tudo isso, nós estejamos revestidos do Espírito Santo de Deus, estejamos fortalecidos e nada mais poderá nos abalar, porque nós servimos ao Deus, o general dos exércitos. Então você possa entender que esse despertamento que Ageu fala é porque o povo estava desanimado, o povo tinha caído naquela expectativa de assistir a tudo aquilo do jeito que estava e permanecer. De repente, nesse momento, você não tem mais forças para buscar o Senhor. Nesse momento, você só tem dúvidas na tua fé. Mas saiba que Ele pode te reestruturar totalmente. Ele pode curar as tuas feridas. Ele pode curar tuas ansiedades. Ele pode ser conforto neste momento difícil. Ele é a cura para qualquer pandemia, para qualquer situação. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor do tempo. E Ele é o Senhor que deve estar nas nossas prioridades. Então, igreja, você que está ouvindo essa palavra nesta manhã, reveja suas prioridades. Não faça como o povo judeu que teve que esperar Ageu falar para eles tomarem a posição deles. E se você estava esperando esta palavra, a partir de hoje, tome posição na sua vida. Busque ao Senhor, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. O próprio Jesus falou isso. Não é tempo de se preocupar com o seu emprego. Não que a gente não vá se preocupar na vida social, a gente sabe que as pessoas têm o pão de cada dia para buscar, mas é se preocupar de não colocar isso como o principal da tua vida, porque a tua vida está nas mãos do Senhor. Pode ter certeza, Elias passou por isso, época de seca e de fome, e não faltou alimento para Elias. Aquela viúva, não faltou alimento, porque o Senhor é o Deus de todas as circunstâncias. O Senhor é Deus de todas as coisas. Coloque a sua prioridade em servir ao nosso Deus. E assim eu fiz essa palavra, com essa palavra de Ageu. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E parte final do versículo 9: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Encontre a paz no Senhor. Encontre no Senhor a prioridade para a sua vida. Encontre no Senhor o tempo de Deus. Amém.